Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, sou Lúcia Lemos, sou administradora da página Tecnologia de Alimentos. Estamos lá no Instagram como @tecno_alimentos. Se você não conhece ainda a nossa página, vai lá conferir, tem muito conteúdo bacana. E este vídeo é uma proposta de continuidade sobre a bioquímica dos carboidratos. Então, fica ligado que irei compartilhar algumas informações. Bom, para recapitular, os carboidratos, que também são chamados de sacarídeos, glicídios, oses ou açúcares, eles são definidos quimicamente como polihidroxialdeídos, que são as aldoses, ou polihidroxicetonas, que são cetoses, podendo produzir, cetonas e aldeídos por hidrólise. Quanto ao número de subunidades glicosídicas, eles podem ser classificados como carboidratos monossacarídeos, que são os mais simples de menor peso molecular, são as unidades formadoras dos carboidratos maiores. Temos os oligossacarídeos, que contêm entre 2 a 10 moléculas de monossacarídeos, e os polissacarídeos, que são os maiores carboidratos com uma condensação muito grande de moléculas de monossacarídeos. Os monossacarídeos, eles são classificados de duas formas, de acordo com o grupo funcional e de acordo com os átomos de carbono. Quando falamos de aldose no grupo funcional, estamos se referindo aos carboidratos que têm por base um grupo funcional aldeído, onde esse grupamento R, que tem aí na estrutura, este Rzinho, ele vai representar o restante da cadeia carbonata da molécula. Temos as cetoses também, que são os carboidratos que têm por base um grupo funcional cetona, onde o grupamento R vai representar o restante da cadeia carbonata da molécula. Os tipos de monossacarídeos mais simples, tanto aldose quanto cetose, são o gliceraldeído, e temos a dihidroxicetona. Agora vamos falar sobre os átomos de carbono. Bom, eles são classificados de acordo com o número de átomos de carbono na molécula, onde os mais simples são as trioses, contendo apenas 3 carbonos na molécula, que é o caso das representações anteriores. Temos também as hexoses, que são formadas por 6 átomos de carbono e são os mais importantes carboidratos para os seres vivos, sendo de funcional importância porque fazem parte da dieta. Existem também as heptoses, pouco comuns, mas são formadas por 7 carbonos. Então, agora falando sobre a isomerização dos monossacarídeos, que são os açúcares mais simples, Antes de mais nada, quando se fala em isomeria, que são os isômeros, muito comum nas químicas das moléculas, que são definidos por compostos químicos com a mesma fórmula molecular. Então, no caso dos monossacarídeos, iremos observar a presença de estereoisômeros, que são compostos com a mesma fórmula química, molecular e estrutural. Entretanto, alguns de seus átomos permitem rearranjos diferentes nas suas ligações químicas. Aldoses e cetoses simples, que apresentam o mesmo número de carbonos, eles são isômeros entre si. Desse modo, tanto a hexose como a hexocelulose apresentam as fórmulas empíricas C6H12O6, podendo ser interconvertidas por isomerização. A isomerização de um monossacarídeo envolve o grupo carbonila e hidroxila adjacente. Por essas reações, uma aldose é convertida em outra aldose, com configurações opostas em C2. E a cetose correspondente, por sua vez, é convertida nas duas aldoses correspondentes. Desse modo, por isomerização, a D-glicose, a D-manose e a D-frutose podem ser interconvertidas. A isomerização pode ser catalisada por uma base ou por uma enzima. É importante salientar isso também.
Bom, saindo da isomerização, vamos continuar falando sobre os monossacarídeos cíclicos, que até então foi mostrado algumas estruturas de carboidratos de cadeia aberta, mas vale salientar que a maioria das moléculas de monossacarídeos se apresentam na forma de cadeia fechada ou cíclica. Para a formação de uma cadeia fechada, um dos grupos hidroxila do carbono 5 reage com o radical aldeídico ou cetônico, a depender de qual seja o carboidrato. Caso seja uma aldose, será formado um M-acetal. Caso seja uma cetose, se formará um M-cetal. Os grupos carboníleos dos aldeídos, eles são reativos. E com facilidade, eles vão sofrer ataque nucleofílico de átomos de oxigênio de um grupo hidroxila para a produção de um M-acetal. Conforme podemos observar aí nessa estrutura, né? Mesmo aí no centro, temos um M-acetal. O grupo hidroxila de um M-acetal, ele pode reagir na sequência, né? Por exemplo, condensação, com o grupo hidroxila de um álcool para produzir um acetal. O grupo carboníleo de uma cetona, ele vai reagir de modo similar. A formação do M-acetal, ele pode ocorrer na mesma molécula de açúcar de aldose ou cetose. Isto é, o grupo carboníleo de uma molécula de açúcar, ele pode reagir com um de seus próprios grupos hidroxila, como ilustrado aqui nesta figura, que temos a D-glicose girando lateralmente e formando o anel. A forma M-acetal dos açúcares pode reagir com um álcool para produzir um acetal completo. Esse produto ele é chamado de glicosídeo. Em laboratório, a reação ela pode ocorrer sob condições anidras, na presença de um ácido como catalisador em temperaturas elevadas. Porém, os glicosídeos eles costumam ser produzidos na natureza, onde que em meio aquosos as enzimas catalisam reações em rotas que envolvem vários intermediários. Bom, dando continuidade falando sobre os oligosacarídeos. A ligação entre dois monossacarídeos ela é chamada de ligação glicosídica. As formas alfa e beta dos monossacarídeos podem determinar a natureza da ligação que formará o oligosacarídeo, podendo ser alfa-1,4, como no caso da maltose, alfa-1,6, como no caso da ramificação em polissacarídeos, e beta-1,4, no caso da lactose, que é o disacarídeo encontrado no leite. Um oligosacarídeo bastante conhecido é a sacarose, que é um disacarídeo presente na alimentação humana, que dá o sabor doce aos alimentos. Ele pode ser encontrado com facilidade lá na cana-de-açúcar, na beterraba, porque existe grande quantidade desse disacarídeo. Ele é um açúcar muito utilizado com a função de adocicar os alimentos. Por isso que ele também é conhecido como açúcar de cozinha. Como eu já venho falando, os carboidratos são as moléculas mais abundantes do planeta. A maior parte deles está organizada na forma de polissacarídeos, que são aglomerações de centenas de moléculas de carboidrato, formando polímeros bastante condensados. Vejamos alguns exemplos. Temos a celulose, que é o carboidrato que reveste a célula das plantas, e devido à presença em plantas e em muitos outros seres vivos, a celulose é a molécula orgânica mais abundante de todo o planeta. Ela é formada por ligações glicosídicas beta-1,4 na forma linear. Como no trato digestivo humano não existe enzimas que são capazes de quebrar essa ligação, a celulose ela não pode ser digerida, mas ela serve como importante regulador intestinal, funcionando como fibras que absorvem grande parte da gordura ingerida na alimentação e controla o tráfego intestinal. Os animais ruminantes, eles têm essa enzima diferente de nós seres humanos, que essa enzima se chama celulose, que é produzida pelos micro-organismos
que quebra essa ligação glicosística beta-1,4, fazendo com que a celulose tenha função energética para eles, como no caso dos bovinos, caprinos, entre outros. Com relação a alguns animais não ruminantes que possuem um pouco desse micro-organismo, a celulose também pode ser aproveitada como fonte de energia, que é o caso dos equinos e dos suínos. Dando continuidade, vamos falar sobre o amido. Esse carboidrato é produzido em plantas como reserva de energia. Ele é um polissacarídeo ramificado com moléculas de glicose em ligações alfa-1,4 e alfa-1,6 e é o principal componente da nossa alimentação. Ele está presente nos alimentos mais importantes da nossa dieta, como por exemplo macaxeira, inhame, pão, macarrão, batata doce, milho, etc. E na nossa boca, o amido ele começa a ser digerido pela quebra em moléculas de destrinas. Em seguida, a digestão continua, formando moléculas de maltose. E, finalmente, formando glucose, a qual será absorvida pelo organismo. Falando agora sobre o glicogênico, da mesma forma como as plantas fazem reserva de glucose para usar como energia, os animais também fazem. Entretanto, os animais reservam glicose na forma de um outro polissacarídeo chamado glicogênio. Assim como o amido, o glicogênio também é ramificado e possui ligações glicosídicas alfa-1,4 e alfa-1,6. Ele é guardado no fígado de animais e é responsável por ceder toda a energia imediata que o animal precisa. Para que a energia seja utilizada, o glicogênio é quebrado e ocorre liberação de moléculas de glicose que chegam até as células e podem liberar essa energia para o organismo através do processo de respiração. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de dar uma passadinha lá no nosso Instagram e também, se você gostou desse vídeo, deixar o seu joinha. Se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Até o próximo vídeo!